Resumo da novela O Rico e Lázaro. Inscreva-se no canal e deixe o seu like para apoiar o canal. Samu Ramate se surpreende com as penais e adivinha tão próximos da verdade. Darice escutou os dois e ficou desconfiada. Samu acha perigoso que saibam de algo tão específico sobre Urzabum. As duas temem que descubram a troca dos bebês. O parto de Rebeca foi rápido, ela desmaiou, e o bebê morto foi trocado pelo vivo. Samu diz que fez o que era preciso para dar um herdeiro a Nebuzaradan. Darice se comoveu, mas Samu evita culpas, embora sonhe com o bebê enterrado. Samu pergunta se ainda pode confiar em Darice, que confirma. Apesar do passado, Darice diz estar bem com Zabaia. Samu alerta que coincidências demais são perigosas e pede que Darice a mantenha informada. Promete recompensa por sua lealdade. Rebeca pergunta sobre seu pai e o rei Joaquim. Matias diz que Daniel trará notícias. Zack tenta se justificar, mas Joana, Matias e Lior o repreendem. Ele pede perdão e oferece ajuda. Joana aceita amizade, mas Asher o dispensa. Matias ainda sem notícia, Joana pede que orem por sabedoria ao rei Evil-Merodach. A rainha diz às penais que Nabucodonosor foi seu amor e sua vida, e agora nem lembra quem era antes dele, nem sabe quem será daqui em diante. As penais elogia sua grandeza, dizendo que ela foi a maior soberana, forte e bela, ao lado do homem mais poderoso da terra. A rainha lembra que mesmo com outras mulheres, ele sempre voltava para ela. As penais diz que ela continuará sendo a rainha que ele servirá até o fim. Ela responde que agora quem reina é Shamira. As penais reconhece, mas diz que Evil e Shamira ainda precisam dos conselhos dela. Ele sabe de sua dor, mas menciona que há assuntos urgentes e quer apoio dela ao filho. A rainha pergunta que assuntos são esses. Beroso acusa Joaquim de fugir da punição, prova de sua culpa como traidor. Daniel diz que anos preso injustamente podem levar qualquer um a agir mal. Nebuzaradan insinua que Nabucodonosor condenou um inocente, mas Daniel nega. A rainha chega e defende que Evil deve governar com autonomia, fora da sombra do pai. Nebuzaradan discorda, mas Evil escuta atento, consciente da responsabilidade. Zelfa, Samira e Helga falam sobre a família Zadok, honrada apesar dos problemas com Zack e Joana. Zelfa vai levar apoio à casa deles. Talita comenta que poderia levar doces para os meninos. Helga diz que Malca está desanimada sem saber como agradar Zack. Asher diz a Joana que Zack não vai mudar, pois mente e até quis forçá-la a casar. Joana quer perdoar Zack pelo bem deles, mas Asher acha isso impossível e alerta que Zack pode aprontar assim que puder, não confiando nele. O rei Evil decidiu que Joaquim não é traidor, nem agora nem antes. Nebuzaradan diz que Joaquim fugiu, e isso basta para culpá-lo, pois deveria aceitar a punição. Daniel explica que anos preso injustamente podem levar ao desespero. Beroso alerta que a amizade pode nublar o julgamento. A rainha diz que a decisão é só do rei. Shamira espera que ele tenha paz no coração. Rabissares duvida que o rei perdoe e Arioque repreende quem questiona. Joaquim afirma que nunca traiu a Babilônia e aceita o cativeiro. Evil declara Joaquim inocente e ordena sua liberdade. Nebuzaradan questiona sobre Ravina, que escondeu Joaquim, um crime grave segundo o código. Beroso e Ravina observam a cena. Zadok pergunta por Dana, e Lana diz que ela está no quarto, abalada. Zelfa chega e oferece doce e apoio. Abednego diz que Ravina só protegeu Joaquim e Edissa. Daniel afirma que sabendo do paradeiro, Joaquim se rendeu. Nebuzaradan queria matar Joaquim. Daniel explica que Ravina quase foi torturado. Evil repudia a tortura e garante liberdade. Nebuzaradan alerta sobre traições no reino, mas Evil encerra o assunto. Ravina agradece, e Evil manda libertar a rainha Neusta, Edissa e Ebed. Joaquim abraça Ravina, as penais sente alívio. Abednego e Daniel comemoram o fim do conflito. Zelfa está abalada pelos acontecimentos com Joana e Zack. Ilana explica que Zack chantageou Joana para casar com ele por dívidas do Matias, que colocou a casa como garantia. Zelfa fica chocada ao saber do sacrifício de Joana para salvar a família. Rabissares entra e anuncia a liberdade. A rainha de Judá corre e abraça o filho Joaquim, que se emociona, dizendo ser o dia mais feliz da vida dele. Edissa também o abraça, aliviada por tudo ter passado. Ebed-Meleque garante que agora estão seguros. A rainha pede para irem embora logo daquele lugar, que além de sombrio, voltou a causar sua alergia. Eles saem unidos. Rabissares observa, mas com olhar tenso. Daniel chega acompanhado de Ravina. Rebeca abraça o pai emocionada, enquanto Matias comemora sua liberdade. Ravina avisa que o rei também mandou libertar Neusta, Edissa e Ebed-Meleque.
Lior comenta surpreso que finalmente apareceu um rei justo. Asher diz que Nebuzaradan ficou furioso com a decisão. Abednego suspeita que Beroso e outros influentes tentaram impedir a libertação. Daniel afirma que agora Evil governará e confia que ele será sábio. Ravina completa que Deus o guiará nessa missão. Fassur, disfarçando ambição com falsa humildade, tenta convencer os demais que é hora de renovar a liderança da sinagoga. Alega que o povo precisa de alguém competente, insinuando que Ravina não é mais adequado para o cargo. Talita percebe que Tamir está abatido. Pergunta se é por causa do noivado de sua mãe com Fassur, e ele confirma que a união o incomoda. Mas há algo mais. Revela que apesar das boas vendas durante o sepultamento, perdeu tudo que ganhou. Talita fica em choque e pergunta se foi roubado. Tamir hesita, mas admite que foi praticamente isso. Ao insistir, ela pergunta quem fez isso. Ele responde ressentido: Larsa pegou tudo. Samir conta a Samira que o feitor ficou irritado com o que aconteceu na Casa da Lua, mas Samira garante que nada grave ocorreu e ele está vivo. Samir diz que tentou negociar, mas não adiantou. Samira pergunta por que eles entregaram os lingotes. Samir responde que ele os ameaçou. Samira fala que ele deveria ter reagido, mas Samir lembra que eles não gostam de briga. Samira comenta que sendo 2 contra 1, deveriam ter dado uma lição no tal cretino. Nicolau chama todos. Elga está preocupada porque Fassur não chegou. O neto pergunta se a avó vai ficar sozinha como o tio Zack, e Elga pede respeito. Zack chega, pergunta se tem alguma comemoração, e Elga revela que ela e Fassur noivarão naquela noite. Zack não acredita, e Elga encerra o assunto para evitar discussão, avisando que Fassur pode fazer besteira. Zadok diz que seu filho está livre, um alívio. Ilana abraça o marido, emocionada, e Ravina comenta que também teve medo, mas a justiça venceu. Asher pede desculpas por causar problemas, mas Ravina o tranquiliza, dizendo que ele tem orgulho por ajudar o rei. Dana pergunta ao pai por que está chorando, e ele responde que é emoção. Joana comenta que finalmente há paz. Asher acredita que Evil será um bom rei, e Joana gosta do otimismo dele. Lior elogia um doce que Zadok trouxe, mas é avisado para não falar com a boca cheia. Gadize pergunta a Matias se ele ficou chateado por ela visitar Ebed-Meleque. Matias diz que por ser eunuco não se importa e quer deixar o passado para trás. Débora sugere ouvir música, e Rebeca pede que Urzabum não desanime, pois ele vai encontrar a mãe. Urzabum pensa se realmente foi com ela que Saul esteve. Rebeca diz que só ela sabia, conta a história do elefante e pede fé. Urzabum toca música, Rebeca canta, Asher e Joana aproveitam, todos batem palmas, enquanto Dana fica triste e sentada. Deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo. E se gostou, ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Obrigado!